Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, segundou nesse dia abençoado e eu quero conversar com vocês sobre uma coisinha que eu defendo muito faz anos aqui em Campoerê. Eu tenho muito orgulho em defender essa causa, que é a causa animal de cães e gatos aqui na nossa cidade, né? A gente sabe que é bem difícil a gente discutir sobre política, religião e time de futebol, né? Essas três coisas para se ter um bom convívio social, a gente não pode se expor muito em relação a estas coisas, né? Então vamos deixar baixo, porque hoje em dia até a causa animal está se tornando bem difícil você poder se manifestar e você poder falar sobre tudo que você pensa com a crueldade que fazem com os nossos animais. E quando eu falo animais, eu não penso só em cachorro e gato, tá? Eu falo de um modo geral, mas... E também, outra coisa, eu defendo o médico veterinário, tá? Para o médico veterinário estar sempre presente, né, em todas as ações, porque quem foi para a área da medicina veterinária realmente assim gosta, ama os animais e defende essa causa. A maioria dos médicos veterinários que eu conheço, tá? Não deixa ninguém se passar com eles, não deixa a voz daquele animal. Como eu falei hoje para uma amiga minha que ela trabalha num abatedouro aqui, para quem não sabe, eu sou vegetariana há 2 anos já. Tô tentando ser vegana, mas é bem difícil. E essa minha amiga, ela trabalha no abatedouro e lá eu sempre converso, com ela eu sempre converso e eu falo como é importante a gente ter veterinários empáticos com esses animais para que seja tudo bem feito, né? Porque a gente está numa era ainda que, no meu ponto de vista, a gente tem muito que evoluir. É claro que, visto que, analisando que, ao qual que antigamente pessoas eram exploradas, né? Escravizados. Aí depois passamos na libertação das mulheres, né? As mulheres em si tiveram a liberdade, a qual a gente agora luta de igual para igual com homens. Depois foi a opção sexual de cada um, o respeito que a gente tem que ter com a opção sexual. E agora a gente está numa era que, no meu ponto de vista, é dos animais, da libertação animal. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, até porque o que eu venho defender é uma causa que, graças a Deus, né, aqui onde eu me coloquei, onde eu me posicionei, onde eu nasci, a gente tem um acesso bem legal em relação a cachorro e gato, né? Então vamos só falar disso, para não ter atritos sobre política, religião, futebol e animais, que também, infelizmente, a gente tem que ficar, não pode falar, porque senão a gente é muito mal interpretada, tá? Só quero dizer que eu sou a favor dos médicos veterinários, sim, sempre fui, tá? Eu fiz técnico agrícola por amor aos animais, fiz medicina veterinária por amor, porque é importante pessoas que conhecem a causa animal estar no meio aonde esses animais estão e tratem os animais com o maior amor, com o maior carinho. Para mim, no olharzinho deles, parece que eu vejo o olhar de Deus. Sinceramente, quando eu olho aqueles olhinhos, independente de qual seja cachorro, seja gato, seja um bichinho na rua, seja uma vaca, seja um suíno, seja um equino, seja um bovino. Ai, eu olho para eles assim, gente, eu chego a me emocionar porque parece que eles são os olhinhos de Deus, né? Pedindo, clamando por ajuda por muita coisa. E eles não falam. Eles são os seres mais indefesos que tem aqui, que a gente se prevalece muito em relação a isso. Sempre são os injustiçados. Mas enfim, e pensando nisso e dando um tiro no meu pé, o que vamos fazer? Vamos novamente tentar contratar o castramóvel, porque a castração particular, infelizmente, a cabeça das pessoas é assim e o bolso é assim, igual ao pensamento, as limitações das crenças dos pensamentos, né? Tudo o pessoal acha caro, né? Ai, castrar no particular é caro, né? Eles não pensam na vida de um ser que convive naquela família ou tem contato com aquela família. Eles não pensam como um investimento, eles pensam como um gasto. Eu, para mim, já vejo pessoas assim, com pessoas que não deveriam ter animais.
Se você vê um animal como um gasto, não tenha, tá? Se você vê um filho como um gasto, não tenha, porque são seres indefesos que vão precisar de você, desde do nascimento ou da juventude ou do ponto de vista que você adotou, né, até a velhice. Então são longos anos aí, eu tô falando mais de décadas, porque tanto os seres humanos estão evoluídos, vacinados, né, que tem que vacinar hoje em dia, porque as doenças são fortes, né, pessoal, estão aí os vírus, as bactérias, os micro-organismos, todos eles estão cada vez mais fortes, e a gente não pode ficar sem vacina, né, para esses animais também. Então, tá tudo muito forte e precisa, né, pessoal? A gente tá sempre batendo nessa tecla e mesmo assim, né, bem complicado. E é como eu sempre falo nos meus vídeos, né, se não vai ter bem cuidado, não tenha cachorrinho, não tenha gatinho, não tenha filhinho, né? Porque é uma vida, é um comprometimento, é uma responsabilidade que você tem a mais e que você vai trazer para tua família, ser um ser dependente de ti, né? Então vamos lá, e para que esses não se proliferem, é que a gente vai estar contratando os castramóveis para vir para cá. Eu queria trazer o quanto antes, porque aqui em Camporê a gente não dá conta de tantos. E a gente que se coloca no lugar desses animais sabe o quão importante é a castração para a prevenção de doenças, para a multiplicação de ninhadas indesejáveis que ninguém mais quer. Cachorro de porte médio a grande, ninguém mais quer, porque a pessoa já começou a pensar e fazer o cálculo na cabecinha dela. Opa, um filhote de uma raça de porte pequeno come menos, né? O de porte médio come um pouquinho mais e o de porte grande come um pouquinho mais, né? Graças a Deus começaram a pensar nisso, só que eu ainda acho que o pensamento é bem limitado, a ponto de que ainda pensam que cachorro e gato é fora de casa, né? E apesar da escravidão a escravidão humana já ter sido abolida, a escravidão animal ainda está aí, a gente vê muitos cães acorrentados, estilo escravo, né? Sem higiene, sem vacinas, comendo resto de comida, tomando água quando chove, e olhe lá. E às vezes, como na proteção animal eu estou, graças a Deus, inserida, né? A gente vê que animal que não tem dono está muito melhor do que os que têm dono. Os que estão lá no fundo de um canil, que acha muito, que fez muito deixar em um canil, aquele canil completamente imundo, onde o animal come e defeca no mesmo lugar, a pessoa acha aquilo normal e fala, ai, eu tenho um canil atrás de casa. É, pessoal, complicadíssimo, né? Mas vamos dar sequência. Então, pessoal, o que eu quero falar real ao ponto, né? É que precisamos de ajuda para o castramóvel, independente se eu vou contratar carreta, se eu vou contratar um ônibus, se eu vou contratar um caminhão para vir, é uma unidade móvel. E eu entrei novamente em contato com os parceiros aqui, que é a Karina, né, a protetora Karina, que é uma protetora muito atuante, ela tem a carreta, e aí eles estão vindo para cá já finalzinho de novembro e nós estamos tentando encaixar Camporê na lista deles aqui. Só que o que, né, todos esses castramóveis, eles estão pedindo o quê? No mínimo 120 inscritos, ou seja, 120 animais para serem castrados. A gente sabe que o poder aquisitivo aqui em Camporê é baixo, né? Então, assim, a gente vai abrir portas, essas 120 vagas, é claro que para animais de pessoas carentes, né? Mas os particulares, né, que acham ainda que não é, não se deve gastar, né? Que eu já vejo como investimento, né? Mas, enfim, é um absurdo isso, gente. Ai, eu acho
Acho que é só eu de veterinária mesmo que dou tiro no próprio pé, né? E a gente faz esse tipo de coisa trazendo há mais de 5 anos aqui, né? Que a gente tá nessa luta, a gente traz o castramóvel para vir castrar na cidade, né? Mas vamos lá, vamos lá. Então, eu conto com vocês, tá? Eu vou divulgar bem certinho as datas, mas enfim, que a gente precisa de 120 animais. Podem fazer a inscrição aqui no Erepet, né? Em Campo Herê, Santa Catarina. Cidades vizinhas podem fazer parte nessa castração, já que a carreta a gente vai tentar, tá, pessoal? Não tá certo, porque como eu falei, a gente precisa desses 120 animais que venham pra cá, né? Que venham pra cá fazer inscrição pra gente estar chamando, e os valores também, tá? Eu vou estar divulgando que o valor é por peso e o que já se enquadra dentro desses valores. É a castração, a medicação do pós e a roupinha, tá? Já tá, a roupinha ou colar elisabetano já tá incluso. Os cuidados básicos, né, pessoal? Esses animais têm que estar limpos, né, higienizados. Se você não tem condição de dar um banho num banho e tosa, você pode estar dando um banho em casa, né, que é um pós-operatório, é uma cirurgia que ele vai estar passando. Então, até a outra vez passada, a prefeitura municipal tinha disposto 40 castrações, né? A gente foi até nos bairros carentes atrás dessas pessoas e desses animais, só que os animais eram bravos, né? Esses animais só o tutor conseguia, e a maioria deles estava com baixa higiene, com falta de higiene, não tinha condições de levar no castramóvel naquela situação. Então a gente infelizmente acabou perdendo essas castrações, que a atual prefeita era a Rosane Moreira, ela tinha disposto essas castrações. Agora a gente conversou com o pessoal responsável lá e infelizmente eles não deixaram um dinheiro reservado para isso, já que tem que ter um certo número, né, de animais que a prefeitura dispõe para dar uma aliviada para aquela pessoa que contrata o castramóvel para vir no particular, né? São animais que destinam e se engloba e faz esse somatório junto. Mas a gente vai tentar fazer com que esse número, mesmo não contando com o apoio da prefeitura de momento, por não estar no investimento público, que tem que já ter um orçamento já destinado a isso, a gente sabe que vem verba, mas que nessa vez não foi destinado, né? Como é tudo em cima da hora que a gente acaba fazendo, eu sou sagitariana, eu acabo esquecendo, e quando eu vejo é tudo em cima da hora e vamos mudei de ideia, já não é mais aquela, e assim vai indo por causa do meu ascendente em Gêmeos. Mas vamos lá, vamos tentar encaixar aí que Campo Herê participe dessa vez, né? E se não der agora dessa vez, fica para os próximos castramóvel, a gente vai sempre estar se unindo à prefeitura municipal e se unindo a órgãos que fazem esse tipo de ação, porque eu acho muito legal, e sempre tem animal carente e a gente acaba assim, mesmo que não podendo, a gente se sobrecarrega, porque ao dormir a gente começa a pensar como protetora, tem um animalzinho aqui, tem outro ali, tem uma que vai dar a luz, tem uma que tá em cio, tem uma que tá gestante, tem um macho aqui, um macho ali, que eles vão brigar e disputar aquela fêmea, vão se machucar, e a gente que acaba se não dormindo à noite pensando nesses animais que não tem ninguém por eles, né? Tá passando fome, tá passando sede, tá passando frio, tá passando necessidade. E é bem complicado, né? As pessoas podem trabalhar, correr atrás do seu próprio sustento, né? E trabalhar, e um animalzinho não, né? Que tá na rua, como eu falei, melhor ele tá na rua do que acorrentado na mão de alguma pessoa que só judia, que negligencia a vacina, deixa ele adoecer. Quando eu falo negligenciar a carteirinha de saúde, tá? Dentro da carteirinha de saúde vocês têm que entender que é vacinação, vermifugação e antiparasitário, que é o antipulgas, né? Isso são os cuidados mínimos e básicos, e que muita gente acha que tá fazendo muito, deixando só isso em dia, né? Já tem aqui, infelizmente, a mentalidade é assim, eu já tô dando comida, então isso já é o suficiente. Negativo. Isso o bichinho mesmo larga ele na rua, ele mesmo vai e procura, tá? Então você alimentar ele é fazer o mínimo do mínimo do mínimo. Então eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, tá? Tive que colocar um filtro porque a minha laje não ajuda muito, mas
É isso aí, pessoal. A gente tá nessa luta todos os dias, não é fácil, né? A gente tá nessa batalha pelos animais, porque é um aqui, um ali, um lá, e quando vê a gente se sobrecarrega. Eu prefiro me sobrecarregar assim, dividindo, né? E tentando achar uma maneira que seja mais solidária a pessoas carentes dessa forma, do que muitas vezes a gente ter que arcar com literalmente tudo sozinha, porque nós somos em poucos protetores aqui, poucos protetores atuantes na causa animal, e a gente se sobrecarrega em si, né? E acaba dividindo com um, dividindo com outro, mais outro e mais outro, então fica bem complicado, né? E é isso aí, pessoal, contem conosco aqui do Erepet, tá? Não somente por isso, mas por outras coisas que vocês queiram contar no particular com os seus animais. A gente vai estar tentando se organizar para arrecadar um dinheiro também para a gente castrar aquele animalzinho que não tem ninguém por ele, sei lá, se uma rifa, um pedágio, pedindo boca a boca como a gente sempre pede, né? Ajuda para tentar nesse ponto sanar algumas coisas e ajudar aquele animalzinho em si, mas tentar contar com o comércio, que graças a Deus o comércio aqui em Camporê sempre foi muito receptivo, as pessoas sempre são bem conscientes, né? Quem é comerciante aqui em Camporê, todo mundo gosta da causa animal, graças a Deus eu estou num lugar abençoado aqui, onde as pessoas têm o respeito, têm empatia, né? Infelizmente, às vezes, quem não tem empatia são pessoas que não têm nem empatia consigo mesmo, que a gente vê as coisas e as maneiras como a pessoa se coloca e se posiciona em relação a muita coisa, é aquela pessoa que não se prejudica só ela acha que não, né? Que ela não tá prejudicando a ela, mas que na real, na fonte de tudo, por ela ser tão ruim assim com os animais, ela se prejudica a ela mesma, né? Então, é isso aí, pessoal. Quando eu vejo, eu falo mesmo e falo até assuntos que não eram para ser falados, eu acabo falando, por isso que eu não gosto muito de me expor em relação a muita coisa, mas aos animais eu dou a minha carinha tapa assim e sempre vou dar, porque eles precisam, eles não têm boca, eles não sabem falar, eles são inocentes, eles não têm culpa do ser humano ser um ser que não é humano, né? É bem preocupante isso, e os maus tratos estão aí nos nossos olhos, no nosso dia a dia, e a gente não vê. Então, conto com vocês, conto com o pessoal da nossa região, conto com os voluntários da causa animal daqui de Camporê e região, né, pra gente estar trazendo para cá esse castramóvel. E vamos lá, né? E mais detalhes em relação a valores, datas e tudo mais, eu vou postando aqui, vamos vendo como a gente vai fazer para que isso tudo ocorra da melhor forma. E conte conosco aqui do Erepet, é 49991165740. Um beijo abençoado a todo mundo. Deus abençoe e ilumine a todos. E não vamos discutir temas que gerem brigas, né? Vamos ficar, ó, que muitas vezes o silêncio, muitas vezes menos é mais.